Olá, pessoal, tudo bem? Estamos novamente num novo episódio do videocast Somos Curatas, o videocast que fala de nova economia, curadoria, comunicação e todos os assuntos que interessam para os negócios dessa nova economia que a gente está vivendo. Eu sou a Alice Salvo. E eu sou a Cássia Eulísio, tudo bem, Oi, Alice? Cássia. Tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Hoje a gente está com um convidado super especial, que é o Claudinei Elias. Vou fazer uma breve apresentação sua, Claudinei, mas depois vou dar a palavra para que você realmente conte um pouquinho da sua jornada e a gente entre no assunto, ok? Bom, o Claudinei ele é CEO e fundou a Bravo GRC, uma empresa especializada em governança, risco e compliance e também em ESG, da sigla Environmental, Social and Governance, e trabalha com gestão de riscos corporativos. Tem uma formação em alta gestão pela Yale School of Management e certificações em Harvard, Cambridge, enfim, uma lista extensa aí de estudos para se aprofundar cada vez mais dentro dessas áreas que protegem de uma maneira geral, né, que trazem aí uma certa proteção para as empresas hoje. Claudinei, muito bem-vindo. Seja bem-vindo a esse espaço. Nós estamos aqui para trazer essa conversa e tenho certeza que a nossa audiência vai aprender muito com você, com todo o know-how que você tem e as experiências nas empresas por onde você passou. Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho da sua jornada, talvez mais recente, né? Como é que você está colocando ESG e GRC, né? Gestão de risco e compliance, dentro de uma mesma dinâmica aí de condução dos negócios? Bom, prazer, Cássia, de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A gente teve a oportunidade de trabalhar vários anos atrás aí na Bravo, lá no começo, quando a gente fez a transição da marca. A gente já contou essa história. Estou super animado de estar aqui com vocês. Alice, obrigado pelo convite também. Acho que um ponto relevante do currículo, acho que não podemos deixar de falar da questão de ser conselheiro do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, que tem tudo a ver com a sua pergunta, Sim. dessa questão de como que a gente tem trabalhado essa temática de GRC, da governança, risk compliance e das questões de ESG. A gente entende que as questões de ESG elas não podem estar desacompanhadas de uma excelente governança, né? Ela deveria, inclusive, ser governança em primeiro lugar, depois a questão do meio ambiente, as questões sociais. E a gente pondera que essa interconexão entre os assuntos de governança, de risco, tem absolutamente tudo a ver com a efetividade de como as práticas ESG vão acontecer nas empresas. Por isso que a gente tem advogado bastante, evangelizado muito o mercado para essas questões aí. A governança, ela é o início de toda. Se você só vai ser bom para o meio ambiente, né, e para a sociedade, se você tiver dentro de casa a governança bem resolvida, né, de uma empresa. É como uma empresa sem propósito, é como a sua vida sem uma direção, né? Se você não tem um estabelecimento claro do que você quer alcançar com aquelas métricas, a gente vai sempre acabar só numa série de medidas que não vão ter objetivo algum, a não ser você responder perguntas e relatórios para o mercado, né? E não acho que esse seja um bom propósito. Então, a governança ela vai ajudar você ter essa estrutura de forma real, para que você evite situações como o famoso greenwashing, né? A questão de você estar fazendo de conta que está fazendo. Às vezes você pode estar errando sem saber que você está errando. Então, são pontos que são muito relevantes aí. Uhum. Muito legal. Existe aqui no LinkedIn você postou um texto super interessante, "Não nasci um líder", né. E durante essa trajetória, você fala o seguinte, né, "Durante toda a minha trajetória foram poucos bons exemplos de liderança humanizada nos espaços que eu estava atuando". Como é que você classifica hoje um bom líder ou uma boa mentalidade corporativa preparada para se estruturar dessa forma com governança? Como é que você vê Eu, as empresas eu hoje? acho que assim, um bom líder precede a questão da governança. Não tem como você ter uma boa governança se você não tem bons líderes, fica muito difícil. A questão da liderança, ela é fundamental, né? A gente pondera que, em primeiro lugar, acho que um bom líder, ele deve se preocupar com o impacto que ele vai causar na vida das pessoas. Acho que talvez essa seja a maior essência de um líder. Você tem que pensar que no final do dia essas pessoas vão voltar para casa, elas estão sendo impactadas, elas têm família e o meio em qual elas vivem pode ser impactado positivamente ou negativamente. E o que a gente pondera é que muitas empresas têm pouca preocupação com esse lado humano, ainda hoje, mesmo depois de todas as questões de ESG nos últimos anos, mesmo depois da questão do capitalismo de stakeholder, como a questão do capitalismo consciente e tudo mais, a gente observa que há uma falha generalizada, né? Basta ver essas demissões em massa e a questão não é as pessoas serem demitidas, afinal de contas o mercado regula isso e vai continuar regulando, mesmo num capitalismo consciente.
Só que a forma como você faz isso, né? O que a gente observa, às vezes, situações, e no LinkedIn você observa muito isso, né? Às vezes as pessoas são contratadas como um step ali de 3, 4 meses e de repente já são trocadas, foram lá para fazer algo tampa-buraco e não tem um projeto de carreira, não tem um projeto de cuidado ali, então são questões. A questão dos relacionamentos também entre as pessoas que trabalham é algo que a gente tem que ponderar muito, então a liderança tem esse papel. A gente tem falado muito sobre o papel da comunicação da liderança, né? Porque às vezes você tem práticas bacanas na empresa, mas você não tem um líder que consiga passar comunicar, né, de uma forma muito clara para os seus liderados, e ali você já pode ter um gap aqui, né? Você já pode ter um problema. E como é que você nasce líder, você já nasce com essas características, ou você foi desenvolvendo com o tempo? É possível aprender a se ter essa liderança mais humanizada? Eu acho que é difícil dizer que alguém já nasce líder, né? Eu acho que a gente vai se desenvolvendo. Eu falo, no meu caso, na minha experiência, eu não nasci um líder. Na verdade, eu fui desenvolvendo isso ao longo de muitos anos, passando por muitas experiências, né? Algumas não foram boas, algumas traumáticas, mas a gente vai ganhando algumas cicatrizes e a gente vai aprendendo aquilo que é bom, aquilo que não é bom, né? Então, assim, a partir do momento que você tem bons princípios, você provavelmente vai conseguir tirar boas lições dessas questões. Eu acho que a liderança, ela não está limitada ao ambiente corporativo. Eu acho que a liderança ela não está limitada a questões hierárquicas verticalizadas, como, por exemplo, eu sou líder se eu sou um CEO, eu sou um diretor, né? Você já foi diretor ou um vice-presidente, daí eu sou líder. Não, eu costumo dizer que às vezes a empresa cresceu, a gente tem programas de estágio, a gente tem muitos jovens que entram na companhia e eu costumo dizer para eles, falar, meu, você vai ser meu líder nesse momento porque você tem uma expertise maior do que o meu naquela situação, né? Mesmo ele sendo novo, tendo menos experiência em algumas coisas, pode ser que tenham assuntos que ele tem um domínio maior que o meu, então ele pode eventualmente ter uma boa atitude, pode influenciar a sua comunidade ali, ou o seu time, e isso pode ser extremamente positivo. Não necessariamente você precisa ter um super cargo, ou ser um presidente, um diretor para ser um líder. Acho que é uma questão muito mais das atitudes que você tem do que exatamente aquilo que você está naquele momento e não é. A gente pode falar sobre ser e estar, que eu acho que é algum conceito interessante. Discorre sobre isso, porque quando a gente está num cargo, né, a gente está num cargo e não necessariamente a gente vai permanecer naquele cargo para sempre. Fala um pouquinho sobre isso. Falou esse negócio do ser e estar líder, né? Ser Isso, líder quando você tem bons princípios. Eu gostei disso que você falou. é. Quando você tem os princípios, você consegue desenvolver essa liderança. Tem um aspecto que eu tive a oportunidade no ano passado, a gente terminei uma formação muito avançada que tem no Brasil. É um programa muito diferencial que trabalha questões filosóficas, da psicologia e da neurociência, voltados para CEO, no programa Ser da São Paulo, que é muito interessante. Uhum. E a gente teve a oportunidade de terminar com chave de ouro, fazendo uma viagem a Berlim o ano passado e logo depois, na sequência, a, a Tel Aviv. E eu também fiz um curso lá em Tel Aviv, Israel. E foi muito interessante porque a gente teve uma professora que fez a seguinte pergunta, né? Quem é você, né? Por que você é o que você é, etc. Então, assim, a tendência é que a gente comece a discorrer sobre o que eu sou. Eu sou Claudinei Elias, CEO da Bravo GRC. Não, eu não sou isso. Na verdade, eu sou uma pessoa antes de mais nada. Então, essas questões, e eu escrevi um texto sobre isso, né? Eu acho que o Stephen Covey, ele trabalha muito essa questão do ser, do ter, é um ponto que tem muito a ver com a questão da liderança, ou seja, aquilo que você é, não aquilo que você tem. Independente do que você tem ou não, você pode ter um bom desempenho em relação à questão da liderança, por isso o ser é mais importante que o ter, Do né? que o ter. Como é que você responderia essa questão hoje, por favor? Quem é você, Claudinei? Olha, foi um É difícil desafio, descobrir, né? é uma pergunta das mais difíceis, né? Tem muitas formas de responder sobre isso, mas certamente eu sou uma pessoa que procuro, antes de mais nada, pensar no que eu estou impactando, o que eu estou fazendo para as pessoas. Eu me considero certamente um líder muito servidor, né? Eu sou pai, né, de três filhos, né? O Lucas 18, a Gabi 16, a Júlia com 10 anos. E eu acho que isso sou um marido também da Estela,
E sou irmão, sou um bom irmão, espero, né, que a minha irmã não ache Ela vai nos muito minhas assistir. irmãs, né, a Zuleika, não, enfim, mas, enfim, sou um profissional que se preocupa, etc. Uma pessoa que estuda muito, que gosta, que tem curiosidade de continuar aprendendo, né, um lifelong learner. Eu acho que são questões. Sou uma pessoa que ama esporte, né, então, assim, essas são as coisas que eu sou, super curioso por cinema, por literatura e tudo mais. Consegui realizar alguns sonhos aí, como ter minha própria biblioteca, algumas questões que são relevantes. Então, é uma pergunta das mais difíceis de você responder, quem você é, né? E por que você é, o que você espera impactar no mundo e tudo mais. Tem muito a ver com a questão do propósito aí. E isso te leva para o que você faz, para o seu cargo, É. para o seu crachá, né, isso te leva para o que você faz. E eu acho que hoje essa discussão, assim, é tão importante, né, da gente falar do ser e do ter, mas no dia a dia do trabalho, você citou o LinkedIn e eu também gosto de estar lá, a gente vê que, infelizmente, o discurso, assim, a prática, às vezes, não é tão exata, assim, o ter, o crachá, ainda pesa muito, né. E o trabalho de vocês, assim, eu acho que é justamente inserir essa coisa da governança, do risco. Como é que vocês conseguem quebrar barreiras aí que estão tão cristalizadas, sabe, no ter, no parecer sem ser de verdade? É possível quebrar essas barreiras? Eu acho muito do que nós fazemos, né? E na companhia nós somos uma empresa de tecnologia e consultoria em governança e compliance ESG. Só para definir o que a gente é na Bravo, é isso. Se for ter uma questão, tem uma questão, né, de alma da companhia, né? Eu acho que a gente tratou isso na questão da marca, o que ela é, até uma questão da espiritualidade e tudo mais. E de fato, o que a gente faz, né? Com o que a gente faz, com o trabalho dos dados, né? Com as questões metodológicas, com aquela coisa mais hard skill, né? A gente procura Uhum. conectar as questões de soft skill, levando as informações certas para as pessoas certas no tempo certo, sensibilizando essas pessoas sobre potenciais problemas ou oportunidades que elas podem ter nas organizações. De fato, isso é a governança, isso é a gestão de risco. As pessoas às vezes complicam muito. Claro que existe todo um arcabouço gigantesco que a gente pode falar sobre isso. Você vai ver questões de CVM, você vai ver SOX, você vai ver uma sopa de letrinhas, data privacy. A gente pode falar e discorrer aqui sobre todas essas questões, né? Mas no fim, qual é o grande intuito disso? É despertar consciência daquele líder, né? Ele saber que ele potencialmente, se houver ali um acidente, como é que ele vai tratar aquilo, se ele houver um desvio, como é que ele vai tratar aquilo. A gente observa recentemente, né, sem mencionar nome de empresas aqui, que supostamente as empresas tinham um arcabouço de governança muito recentemente, muito estruturado, mas no final ali, o que você observa? Tem uma área, tem sistema, tem investimento, então eu tenho governança, eu estou no nível mais alto da B3, ou estou lá, sou SOX, estou lá na Anísio, em qualquer outro lugar, então eu tenho governança. E o que a gente percebe não é isso, faltou às vezes integridade, faltou uma conexão ali com o conselho, às vezes o conselho nem sabe o que está acontecendo dentro da companhia, o comitê executivo nem sabe o que está acontecendo na companhia, e no final das contas era muito uma questão de princípio, muito mais do que aquela questão da rigidez, do hard Do skill, né? ferramental, Do É. né? ferramental. Uhum. Então, a partir do momento que há uma consciência, né, e a gente observa, né, a gente vem trabalhando também agora com empresas que estão em desenvolvimento, sejam empresas menores ou empresas médias. É muito diferente de você pegar uma companhia como a maioria dos clientes que a gente tem, que tem, enfim, capital aberto, são empresas multibilionárias, corporations, projetos de grande escala, né, o maior projeto de governança do mundo hoje está com a gente, do ponto de vista tecnológico. Quando você pega essas questões, né, teve um cliente nosso que foi muito interessante. Na análise que a gente fez em relação aos seus próprios executivos, do que eles entendiam por governança, do que eles entendiam por SG, a gente percebeu que eles não tinham uma instrumentalização, eles não tinham ferramentas, eles não tinham nada oficial declarando a questão da governança, mas todo mundo tinha um princípio que era a questão da consciência e da importância daquilo. Isso já é, para mim, talvez o ponto mais importante, né? Dali você consegue desenvolver porque você tem o engajamento. E se você trabalha muito na questão da comunicação e do marketing também, né? Exato. Eu ia perguntar isso, está mais fácil conversar com empresas, com indústrias, né, mais sólidas sobre governança, risco e compliance, ou como é que você avalia isso hoje? A gente tem vários estudos, né? A gente tem uma área de research e é uma pergunta extremamente interessante, né? A gente pode falar de dados, inclusive, né? A gente observa que o assunto governança ele vem tomando corpo, ele vem realmente crescendo muito. Então a gente poderia dizer que a década de 2000
talvez tenha sido a década do que a gente chama do ERP, né? O SAPs da vida e outros sistemas, né? A década de 2010, a gente pondera que foi provavelmente a grande década do CRM, né? Do Customer Relationship Management, Eu comecei a usar aqueles dados que eu tinha para fazer alguma coisa. para gerenciar o Meus relacionamento com o stakeholders. cliente, Customer Success e uma série de outras questões. Essa década ela foi realmente especial para isso, né? E a gente tem percebido que essa década, no mundo inteiro, é uma década muito ligada às temáticas de governança e compliance. E existem muitos dados que corroboram isso. As questões do World Economic Forum, por exemplo, as questões das temáticas da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, Os como compromissos os vários ODS. compromissos, ODS, os grandes pactos, né, do ponto de vista de ESG, por exemplo, que são relevantes, ou seja, Carbon Zero e várias outras temáticas sociais, ambientais e tudo mais, a gente vem observando que existe uma demanda, o mundo tem grandes problemas a serem resolvidos, e é muito difícil resolver esses problemas no meio do caos, né? Então, mesmo os processos de inovação são beneficiados por uma cultura que tem um pouco mais de governança, que não necessariamente precisa ser extremamente rígida. Bacana. Eu queria que você falasse um pouco de governança, assim, mais do passo a passo, e aí a gente vai até falar de uma cartilha, né, dos e-books que vocês fizeram, do guia lá, os primeiros passos da governança, mas a gente vai chamar para um intervalinho, e aí logo depois a gente começa já com esse papo, tá bom? Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br. E encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Olá, tudo bem? Voltamos aqui com Claudinei Elias, que tá falando com a gente sobre ESG, governança, a importância de você começar isso desde os primeiros passos da empresa, né? E aí vocês lançaram aí em parceria com o MIT, vou até ler aqui, uma trilogia de e-books falando dos primeiros passos, como é que uma empresa começa com essas práticas, com esses princípios, com essa consciência adotada logo no início, né, Claudinei? Como é que foi essa parceria? De onde veio essa necessidade, essa demanda de fazer isso? Essa parceria já é uma parceria de longo prazo que a gente tem com a MIT Sloan Review aqui no Brasil. Nós temos o Fórum Governança 4.0, que, aliás, é, é um fórum que tem muito conteúdo lá, fala todos os assuntos de governança, são trazidos também pela nossa área de pesquisa. Os nossos blogs, as nossas redes também contêm muito material, muitos relatórios, né? Se você quiser saber um pouco mais, certamente você vai conseguir usar como informação ali, né? Onde é que está isso para a gente já colocar? O MIT está no Fórum Governança 4.0, a gente pode passar o link e vocês podem colocar. Esse é um fórum permanente? É um fórum permanente. A gente online? Tá online. Tá. E também nas nossas redes, né? O bravogrc.com, o nosso LinkedIn, a minha rede pessoal também, Claudinei Elias. Tem muita informação sobre essas questões todas, muitos estudos muito aprofundados. A gente vai lançar agora um estudo super interessante depois. A gente pode falar sobre cibersegurança e seguros, que é algo super relevante. Mas falando aí do MIT, foi muito interessante, né? A gente observa, obviamente, você tem grandes organismos como o IBGC, você tem a própria GoNew e vários outros que trazem esses assuntos, só que às vezes esses assuntos não são tão palatáveis, né? O que a gente quis fazer é deixar a coisa um pouco mais light, suave. Entendi. Vamos desmistificar essas questões todas, porque às vezes as empresas acham que governança é só para empresa multinacional, ou para corporations, ou para quem está na B3, ou em qualquer outro lugar. Não é isso. A gente pondera que uma boa governança ela deve ser feita antes da empresa existir, né? Então, de uma forma bem direta, mesmo se você é você mesmo, Irene, igual o filme do Jim Carrey, né? Se você tá ali Seu fazendo... CNPJ é só você É só ainda? você ainda, né? Ou se você, de repente, eu e mais uma pessoa queremos abrir um negócio, etc. A governança ela vai começar ali nos princípios, né? Para que aquela empresa existe, o que você espera alcançar, especialmente o que você não vai fazer, né? Um bom acordo de acionistas, né? Se você deixar de existir, porque infelizmente faleceu, como é que a família do teu sócio, por exemplo, vai ou não
dar continuidade àquele negócio, né? Como que você cuida das informações dos teus clientes, né? Você tem as questões regulatórias hoje, independente do seu tamanho, como a questão da lei de privacidade de dados, né? Hoje você tem questões relacionadas à questão de segurança de dados, né? Da segurança da informação, que independente do seu tamanho, provavelmente você deve usar algum mecanismo de tecnologia. Logo, a maior parte das tecnologias hoje, elas estão alocadas em nuvem. Ou seja, a governança ela pode começar ali com uma análise de risco, por exemplo. Como é que eu vou usar, por exemplo, um sistema de cloud? Como é que eu vou dar acesso? Como é que eu vou cuidar dos dados Sim, porque daqueles hoje você tem clientes? questão de LGPD, quer dizer, questão jurídica, que você não pode também deixar Inde- solto, né? Independente disso, pense você, se você vai fornecer um produto ou serviço para uma empresa um pouquinho mais estruturada, é muito provável que ela venha com um contrato, com algumas condições, com questões de compliance, por exemplo, que você NDAs, né? NDAs, uma série de outros arcabouços ali que tem a ver com a questão de gestão de risco daquele fornecedor para aquela companhia, né? Então, independente do teu tamanho, é importante que você pense como que essa estrutura vai funcionar desde o seu princípio. Claro que você não vai ter ainda várias tecnologias de governança, você não vai ter talvez uma área de gestão de risco, de controles e tudo mais. E aí, nessa trilogia é muito interessante, porque a gente fala do início, como é que você pode começar de uma forma mais tranquila e começar a tecer certas estruturas, arcabouços. Depois, quando você já é uma companhia um pouco mais madura, às vezes uma média companhia, ou uma companhia eventualmente que intenciona abrir capital ou captar fundos de investimento ou grandes financiamentos, ou mesmo uma companhia que já fez isso, mas é um departamento que ainda está iniciando, tem muita gente que é muito grande, mas que a governança ainda não está tão bem estruturada. Às vezes uma empresa familiar, uma empresa ainda que cresceu muito rápido, tem várias dessas situações. Lá a gente vai tecer também várias questões de como utilizar dados, né? Como é que você pode fazer para evoluir a tua estrutura de governança, como é que você pode ter algo já mais maduro, até a gente chegar na trilogia, né, no capítulo final, que vai falar de futuro, né, para você considerar a questão de dados, metaverso, cibersegurança e uma série de outras questões. É um material denso, porém muito acessível. Então, foi por isso que a gente gostou muito de investir esse tempo junto com a MIT e publicar esses materiais aí. Não, e o que eu acho mais legal é que, assim, a primeira barreira da governança, eu acho que é a complexidade, né, que já está no imaginário das pessoas. As pessoas já entendem que é complexo fazer e, às vezes, acabam ficando distante disso. E muito bom ter um material como esse que ajuda, a explicar, né, claro, para as pessoas interessadas. Quando você diz que é denso, eu imagino realmente é um material que você tem que ler e se ver naquelas situações e tal, mas muito bacana e acho que muito útil, mais do que bacana, né, é muito útil para o nosso mercado como um todo crescer de uma forma mais consciente. Eu acho que eu quero até aproveitar aqui, já abrir o nosso quadro do grifo, porque eu estou com esse grifo aqui na cabeça desde a hora que você falou. Eh, Governança é consciência, é ter a consciência de que o seu negócio tem um impacto no mundo, né? E que para isso, para você medir esse impacto, para você calibrar ali as suas decisões, você precisa ter indicadores ou ter métricas e ter formas de medir, né? Se você está nesse rumo certo. Então, eu gostei bastante dessa simplificação perto de um assunto tão complexo, né? Como é a governança. Então, e aí a minha pergunta, assim, essa consciência ela parte da liderança, né, que está começando a empresa e tal, mas ela passa por todos os níveis, né? Assim, por exemplo, é uma trilogia de e-book que analistas de comunicação ou de qualquer área pode pegar e estudar e entender também, porque a governança não é de um só, né? Nem que seja esse um só seja um líder, ele não vai fazer sozinho. Eu acho que você está perfeita, né? A governança a gente fala hoje, e a gente tem tratado muito isso, eu tenho escrito bastante sobre essa questão. Hoje se fala de uma governança multi-stakeholder, que vai muito em linha com o que você está falando. Hoje ninguém é uma ilha, né? Nenhuma companhia é uma ilha, nenhum líder é uma ilha. Isso inclusive está no nosso manifesto, né? E nem um colaborador, né? É uma ilha hoje. Exatamente. A gente trabalha efetivamente quase que no mundo de Avatar, né? Ali todo mundo conectado, né? Essa é a grande realidade, né? Basta ver o que a inteligência artificial recentemente tem feito. As redes têm proporcionado tudo mais. Então, independente de você ser uma empresa grande, pequena ou média, o que quer que seja, você trabalha de uma forma conectada. Então, a gente fala de multi-stakeholder, diversas partes interessadas.
né? Então, é a sua comunidade, o meio que você vive e tudo mais, isso influencia e muito as suas operações, né? Quando você traz isso para dentro da realidade interna, então vamos dizer que você tem um ambiente interno da organização, e sim, e tem lá o arcabouço, as suas rigidezes, os seus ritos e tudo mais que tem que existir mesmo. Às vezes você tem que ter um processo de compliance relevante para que certas coisas não aconteçam, né? Você tem que ter um arcabouço legal e tudo mais. Independente disso, você vai precisar comunicar muito bem. Então, o papel da comunicação ele é essencial para que a governança ela possa acontecer tanto na esfera interna quanto na esfera externa. E quanto mais direta e clara for essa comunicação, maior o nível de engajamento que você tem, interno e externo. Então, são questões que precisam ser ponderadas. Vocês aí na área de comunicação têm um papel para lá de Fundamental. fundamental nessas Eu questões. acho que o depara disso tudo é sair do imaginário das pessoas de que a governança ela tá ali para fechar, né, para te, como fala, para te cercear de decisões, mas ir para o de te proteger, né? Eu acho que ela quando você está numa empresa, numa organização que se preocupa com práticas anti-suborno, ética, uma série delas, né, que vão aparecer dentro desses ritos aí, desses compromissos, vamos chamar assim, que uma empresa se propõe a fazer. Eu acho que o colaborador ele pode se ver quanto mais isso for visto na empresa, mais protegido ele está também, né. Primeiro pela proteção da sustentabilidade do negócio, né, que eu acho que é o grande benefício disso tudo. Teremos negócios mais robustos, mais preparados para as intervenções que podem acontecer aí, para as surpresas. E segundo, para que ele também tenha um respaldo da empresa para se posicionar, né. Muitas vezes eu lembro do mundo corporativo da minha passagem, políticas de presentes, por exemplo, o que você pode receber ou o que você não pode receber na sua função. A gente está ali contratando fornecedores, conversando, né, com várias outras pessoas, e para que os interesses pessoais não se sobreponham, né, aos da empresa, haviam políticas. E eu lembro que foi logo no começo que isso era discutido, né, dentro das corporações. Então, eu acredito que isso deva ter evoluído bastante, né, hoje em dia, inclusive com outras possibilidades até, talvez que eu não esteja enxergando aqui, mas eu acho que é mais uma questão de proteger mesmo tanto a pessoa como a empresa, as preocupações com risco, compliance e governança. Muito, muito boa esse E link. se a gente pudesse resumir, a gente falou aqui das pessoas que começam o CNPJ, né, hoje a gente está falando tanto dos criadores, né, dos empreendedores individuais e tal. Se a pessoa que é um empreendedor individual, um creator, e já quero começar com a minha governança, quais são os pontos principais que ela tem que se preocupar, mesmo que ela comece com uma só pessoa? Olha, eu acho que para qualquer tamanho de negócio, né, uma das grandes questões, e os últimos casos têm provado isso, é você pensar em ter uma performance com princípios, né? Eu acho que essa talvez seja uma das grandes questões, né? Então, pensar como você vai fazer, o que que você espera alcançar com aqueles resultados, né? Como é que você tem o relacionamento, seu nível de transparência em relação ao que você fala que vai fazer, às vezes você não vai fazer. Então, essas são questões. E de forma muito prática, mesmo independente do teu tamanho, pensar realmente numa estrutura mínima, legal, acho que é super relevante, né? Estão aí ótimos advogados, por exemplo, que podem ajudar. Estou falando ali no micro, ainda você não tem processo, mas, por exemplo, já pensar na construção do seu contrato social com alguns princípios, os princípios de governança, princípios, por exemplo, da questão de compliance, princípios sem nenhuma dúvida do arcabouço do ecossistema ambiental e social, né, do ESG. Eu acho que são questões ali, por exemplo, tem cláusulas específicas sobre não utilizar trabalho infantil. Isso é uma coisa muito simples que eu estou falando, mas praticamente todos os contratos que você vai ter que tecer, isso, ainda mais se você for fornecer para uma empresa maior, ela vai te pedir isso, né? Outras questões ligadas ao cuidado que você tem com a privacidade de dados. Isso é um outro princípio que você tem que ter ali no cerne, ou seja, então você vai constituir uma empresa, poxa, pense num arcabouço mínimo, sabe? Eu tenho meu contrato social, eu vou ter meu contrato ali, como é que eu vou tecer, o que que eu vou entregar, o que que eu não vou entregar, criar algumas questões de proteção, por exemplo, quando você for fornecer para alguém, formas de pagamento, formas de entrega, né? Prazos de entrega, como que vai ser o meu nível de serviço e tudo mais. São questões que você precisa ponderar mesmo sendo uma única pessoa. E que tem tudo a ver com a questão da temática de risco. Afinal de contas,
risco e governança tem uma ligação muito forte. Risco, de uma forma simples, e talvez ninguém tenha falado isso para vocês, mas risco é a variação de um resultado que você espera. Vocês têm um objetivo, né? E que eu espero alcançar um determinado objetivo. O que acontece nesse meio do caminho é o que a gente chama de risco. E o risco também pode ser uma oportunidade. Você pode ter um resultado melhor daquilo que você esperava. Então, são questões que você, como empreendedor individual ou uma empresa que está nascendo, não importa, precisa ponderar, precisa pensar em risco, né? Não dá para você, por exemplo, você vai ser uma fábrica de alguma coisa, seja lá qual for o produto. Não tem mais como você não pensar em circularidade. Uhum. O Não, que você eu não faço com esse O produto que eu faço com esse depois produto? que ele Né? acaba a vida útil dele? Acabou a vida útil, o que eu Uhum. faço? De uma forma muito simples, independente do seu tamanho. O que eu Uhum. faço com resíduo, né? Você tem legislação de resíduos sólidos, por exemplo, né? Logística reversa que está vindo aí. No e-commerce, né? Muito forte. O e-commerce também. Então, Uhum. assim, você tem questões que são fundamentais. Não tem como você lançar uma empresa digital sem ter preocupação com segurança da informação. Não dá. Então, assim, são coisas que são excludentes. Você pode até começar, mas você vai ser atropelado pela realidade. E não vai fornecedores, né? A gente está aqui falando de uma plataforma, né, da Curatas, onde você vai fornecer para grandes empresas, mesmo que você seja uma pessoa, se você não tiver alinhado, você perde a Você perde a conta. conta. Dentro Você da nem entra na nossa- conta. Você entra na conta. Nem entra. Dentro da nossa metodologia de curadoria de fornecedores, existe um dos temas ali das transversalidades é o ESG. É o quanto esse fornecedor está preparado, porque a gente mapeou quais são os temas que importam para as empresas. E aí, isso está na pauta, isso está na primeira linha da empresa para ela tomar uma decisão de contratar ou não um fornecedor. Então, acho que né, veio muito a calhar aí essa sua explicação e num contexto de uma empresa pequena, ou de uma única pessoa. É Muito isso aí. legal. Ô, Cássia, você falou você já começou o nosso grifo, Pois né? é. Então, e eu, assim, O que você quer grifar, Alice? a ideia da consciência, eu acho que ela é, né, ela é fundamental aqui. Acho que ela foi o grande grifo que a gente tem que falar. A governança nada mais é do que você criar consciência, né? Então, isso é muito importante. Mas eu acho também que o Claudinei trouxe coisas muito importantes quando está falando da liderança, do ser a pessoa, né? Você pensar no ser antes de quem você é, de que empresa você representa, né? O que você veio fazer nesse mundo, o que você veio impactar. Então, acho que antes da governança, antes da consciência, é saber quem eu sou, né? Assim, acho que essa consciência de quem eu sou, eu grifaria aí como essencial, né, nessa nossa conversa. E, Claudinei, deixa seus contatos, como é que as pessoas te procuram, como é que as pessoas... Eu tenho acompanhado Passa ele muito rápido, no né? LinkedIn e tem coisas muito bacanas, mas se você quiser deixar outros contatos, como você, né, já foi falando aí ao longo da conversa, para a gente ir finalizando. Bom, minha rede pessoal pode me procurar por lá. Instagram é Claudinei Elias Oficial, Claudinei Elias no LinkedIn e também as redes da Bravo, tanto o LinkedIn quanto o Instagram também, da Bravo GRC. Facilmente vocês vão conseguir encontrar os nossos sites. O nosso site, o nosso blog, a nossa área de research tem muito conteúdo lá. Fiquem à vontade de entrar em contato e estou sempre à disposição aí. Muito Bacana, bom. e tá mesmo, porque eu entrei em contato com ele lá com o LinkedIn, respondeu. Então, isso é legal desse novo mundo, né? As pessoas estarem acessíveis e a gente poder conversar e criar. E com gente que quer né? ajudar a melhorar, né, o ecossistema de Exatamente. negócios, porque nada mais é do que isso, é dar um passo adiante aí, deixar o mundo melhor para a gente trabalhar, para a gente viver, né, e para a Isso gente aí. ter as relações. Muito obrigada, Muito viu, Claudinei? obrigada, Foi gente. ótimo. Até o Obrigado. próximo programa. Até a próxima. Tchau, tchau.